Ok, vou. Vocês estão me ouvindo direitinho, então, né, gente? Tá tendo problema não com o áudio, né? Tá bom o áudio. Tá bom, né? Ok. Pois vamos lá. Hoje eu pretendo aqui com vocês fazer uma pequena revisão das grandezas elétricas fundamentais, certo, gente? Que grandezas elétricas são essas? Vamos lá. A primeira delas é a corrente elétrica, que todos nós aqui já temos uma ideia do que é corrente elétrica. Na hora que vocês ouvem falar, corrente elétrica numa residência, você já tem uma ideia do que é essa corrente elétrica, que é a forma como a gente tem, através da eletricidade, né, de alimentar os circuitos elétricos, que, por sua vez, vão alimentar os aparelhos elétricos que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Então, nesse quadro aqui, vocês estão visualizando as principais grandezas elétricas, certo? A corrente, a tensão elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica. Então, cada uma dessas grandezas, ela tem uma definição própria, específica, dentro da eletricidade. Na segunda coluna, vocês estão vendo aí quais são as unidades de medida. Como é que eu meço corrente elétrica? Ela é medida em ampere. Como é que eu meço tensão elétrica? Ela é medida em volts. Como é que eu meço resistência elétrica? Ela é medida em ohms, certo? Potência é medida em watts. Então, gente, aqui nessa tabela, nessa segunda coluna, certo? Vocês estão vendo aqui, olha, a simbologia que é utilizada nessas grandezas, certo? Por exemplo, corrente elétrica, a gente vai estar representando pela letra I, um I minúsculo. Aqui apareceu maiúsculo, mas a gente sempre, nas equações, utiliza um I minúsculo. A tensão elétrica, a gente vai colocar um U maiúsculo. Resistência elétrica, um R maiúsculo. Potência elétrica, um P maiúsculo. Já as unidades de medida, ampere é um A maiúsculo, volt é um V maiúsculo, ohms, que é a unidade de medida da resistência elétrica, a gente vai colocar esse símbolo grego aqui, ó, que parece uma ferradurazinha, ó, certo? Então, esse símbolo aí vai expressar a unidade de medida da resistência elétrica. E a potência elétrica é um W maiúsculo, certo? Então, vamos nos familiarizar com isso novamente, porque vez ou outra elas aparecem aí nos problemas, né? E no dia a dia também, a gente volta e outra a gente tem um entendimento, né, do que é potência elétrica, do que é uma resistência elétrica, e aqui a gente tem a definição própria de cada uma delas, certo? Não está aparecendo aqui a grandeza energia elétrica, que seria uma outra grandeza, certo? Que a gente está representando por um E maiúsculo. E uma energia que é medida em joules, ou joule, né? Dependendo de como vocês queiram fazer a pronúncia aí da unidade de medida. A energia elétrica, fora do Sistema Internacional de Medidas, ela é medida em quilowatt-hora. Né? Se você for no medidor de energia da sua casa, lá você não vai encontrar a energia elétrica sendo medida em joules, né? Em joule, joules, que é o J maiúsculo, mas medida em quilowatt-hora, que é a unidade de medida da energia elétrica, certo? Só que você pode transformar de uma para outra. Quilowatt-hora para joules e joules quilowatt-hora. Mas vamos adiante aqui. Primeiro, a potência de um aparelho, né? Qual é o conceito aqui por trás disso? Olha, gente, a potência de um aparelho indica a quantidade de energia elétrica que está sendo transformada em outros tipos de energia em um determinado intervalo de tempo, certo? Então, por exemplo, uma lâmpada de 150 watts, isso é a potência da lâmpada. O que é que essa medida me diz? Ela está me dizendo que essa lâmpada, ela transforma 150 joules de energia elétrica em energia térmica a cada 1 segundo de funcionamento, certo? Então, essa é a ideia por trás da potência de um aparelho.
Então, a potência, que é medida em watts, eu vou chamar a atenção para vocês que cada unidade de medida dessa, ela faz uma homenagem a um dos físicos, né, que se dedicaram ao estudo da eletricidade. Então, por exemplo, a potência elétrica, ela é uma homenagem a James Watt, né, que você pode estender a potência não só para uma potência elétrica, mas para uma potência mecânica. Né? Por exemplo, uma roda, né, que está girando num moinho, por exemplo, ela vai ter uma potência, né, mecânica nesse giro. E essa potência também é medida em watts. Então, em homenagem a James Watt. Né, lá da Revolução Industrial, né, que houve toda aquelas máquinas, né, que surgiram, máquinas a vapor inicialmente, mais tarde chegou a eletricidade, né? Então, o trabalho, que é uma grandeza física, né, você também pode medir em joules, né, e o trabalho seria uma forma de energia. Né? Então, a potência elétrica, o conceito por trás dela é exatamente isso. Transformar uma forma de energia em joules, né, energia elétrica, em outra forma de energia, num determinado tempo. Então, a potência elétrica, né, ela vai ter essa unidade medida e você pode transformar o quilowatt-hora para o joules sabendo essa relação aqui. Ó. 1 kWh tem exatamente 3.600.000 joules. Então, você pode, através dessa relação, transformar de uma unidade para outra. A tensão elétrica, gente, que é a outra grandeza, ela tem a ver com o que é chamado em eletricidade de diferença de potencial, certo? Então, uma determinada fonte de energia elétrica, ela vai ser medida, né, através da tensão elétrica, através da voltagem. Então, a gente pode utilizar os mesmos termos para a tensão elétrica. Que termos são esses? Voltagem, diferença de potencial. Então, por exemplo, né, para essa pergunta aqui, ó, como comprar um aparelho elétrico corretamente? Então, você vai comprar esse aparelho sabendo qual é a tensão, a voltagem do local que você reside. Então, por exemplo, a gente que utiliza fontes de eletricidade com uma voltagem de 220 volts, a gente não pode, em hipótese nenhuma, estar comprando um aparelho que vai funcionar em uma rede elétrica de 110 volts. A gente não pode fazer isso, porque o aparelho vai queimar, ele não vai funcionar. Então, a gente tem que, ao comprar um aparelho elétrico, saber exatamente qual é a tensão elétrica que ele funciona, certo? Então, olha aqui nessa descrição aqui, ó. Você pode já ter observado que uma lâmpada nova, instalada em substituição a outra de mesma potência, nem sempre apresenta a mesma intensidade de iluminação que a substituída. Isso acontece porque a potência elétrica é uma grandeza que caracteriza um aparelho consumidor. Consumidor de quê? De energia elétrica. Mas não é suficiente para identificar uma lâmpada. Por isso, os fabricantes também informam a tensão, que é a voltagem, que é medida em volt. Então, o nome da unidade é em homenagem, ó, aqui já aparece a primeira homenagem aqui, ó, ao físico italiano Alessandro Volta. Então, o termo volt vem do sobrenome dele, Volta. Então, a ele que se atribui a invenção da pilha, né? Foi ele o inventor da pilha eletroquímica. Então, essa unidade de medida, volt ou voltagem, homenageia esse físico italiano Alessandro Volta. Então, tá aí o homem aí, né? Aí do século XVIII, século XIX. Então, a tensão elétrica ou voltagem, ela é medida em unidades volt, né? O símbolo é o V, né? Então, uma lâmpada de 20 watts de potência e 220 volts, ela apresenta baixa intensidade de iluminação se ela for submetida a uma tensão de 110 volts. E pode até não acender se essa voltagem for muito menor. Então, por que isso? Porque essa lâmpada de 20 watts e 220 volts, ela foi projetada para esses valores. Ela não foi projetada para ser utilizada numa tensão menor.
né? Então, que ela não vai funcionar. Então, como é que a gente projeta esses aparelhos, né, gente? Ó, a gente projeta esses aparelhos, eu vou passar aqui um pouquinho, utilizando essas equações matemáticas. Essas equações matemáticas, elas surgem a partir dos experimentos, vários experimentos em que foram testados lâmpadas, foram testados aparelhos, né, foram feitos estudos, e aí descobriu-se essas relações matemáticas entre uma grandeza e outra. Né? Como é que eu calculo corrente elétrica? Como é que eu calculo potência elétrica? Então, aqui, ó, nessa expressão, você vê o seguinte, ó, que a corrente, ela depende de quem? Ó? De P, que é a potência, e depende de U, que é a voltagem. Então, se eu tenho o valor da potência de um aparelho, se eu sei qual é a tensão que ele funciona, eu posso calcular qual é a corrente elétrica que vai atravessar aquele aparelho, certo? Que ele vai absorver. Então, essas relações matemáticas, elas te dizem muito a respeito dessas relações entre essas grandezas. Mas vamos voltar aqui um pouquinho que a gente acelerou, né? Então, aqui, ó. A outra grandeza elétrica, corrente elétrica. Como é possível uma lâmpada iluminar mais que outra quando ambas estão submetidas à mesma tensão? Aí isso vai depender de quem? Vai depender do valor da corrente elétrica que atravessa essas lâmpadas, certo? Então, a transformação de energia num resistor de um aparelho ocorre quando uma corrente elétrica, que a gente representa por I, percorre o circuito. Então, o sentido da corrente é do polo positivo para o polo negativo, em um circuito alimentado por pilhas e baterias, certo? Então, isso no que diz respeito aqui a um aparelho resistivo, né? Porque a gente tem, né? Não sei se vocês se recordam, mas em uma de nossas aulas eu disse a vocês que a gente tem dois tipos de aparelho. Tem os aparelhos resistivos, né? São aqueles aparelhos que aquecem muito, e tem um outro tipo de aparelho em que ele vai funcionar como um recebedor de corrente e energia elétrica, que é a chamada aparelho receptor. Então, por exemplo, ferro de passar, né? O secador de cabelo são o quê? São aparelhos resistivos. Por quê? Porque eles têm uma resistência elétrica interna, que é um fio elétrico todo enroladinho e que aquece muito, né? E produzindo, então, energia térmica, né? Um valor de energia térmica mais intenso. Já os aparelhos receptores, que são a maioria dos aparelhos que a gente tem, o ventilador, né, a TV, um ar-condicionado, são aparelhos receptores. Eles não têm uma resistência elétrica, um fio enroladinho, né, como esses outros, mas recebe a energia elétrica, transformando essa energia em outras formas de energia, certo? Então é assim que é o funcionamento de um aparelho receptor. E eles aquecem? Aquecem. Só que eles não aquecem tanto como o aparelho resistivo, que ele é projetado para isso, né, para aquecer de verdade, certo? E aí você tem o efeito Joule, né, o efeito Joule, que é o efeito desse aquecimento, né? Isso ocorre mais nos aparelhos resistivos. Então aqui a gente tem um exemplo aí do circuito elétrico, gente, ó, muito simples, né? Vocês estão vendo aí, ó, tem um interruptor, tem aqui uma lâmpada, né, a lâmpadazinha simples, incandescente, e tem um gerador, que é a pilha elétrica, né? Então a gente tem aí um circuito elétrico simples. Quando a chave está fechada, certo? A lâmpadazinha acende, porque nesse momento você fechou o circuito, os elétrons, né, eles começam aqui a percorrer o fio elétrico, sendo gerado aqui na pilha, né, essa corrente. Então eles começam a percorrer aqui o circuito. Quando você abre a chave, você interrompe, né, o movimento dos elétrons, a lâmpadazinha ela apaga. Então é uma coisa simples de compreender, né, nesse sentido aí. Veja que aqui eu tenho uma expressão matemática para fazer um cálculo matemático, né? Você poder calcular aí o valor da corrente elétrica. Gente, até aí tudo bem? Acho que deu para compreender. Professor. Tudo bem, né? Por enquanto eu não estou falando o grego ainda, né?
Mas a gente vai já já falar um pouquinho desse grego. Já. Opa, vou voltar bem aqui. Só para me acender esse bichinho aqui, para a gente poder estar usando aqui no... Opa. Poder estar usando aqui nos slides. Só um instante. Pronto. Deixa ele ampliar aqui a tela. Ok. Pronto, onde é que eu quero chegar agora? É aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma questão simples, gente. Só para a gente ter uma ideia de como a gente pode estar usando aquela expressão matemática, né? Aquela lá que a gente viu. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha aqui, para ficar fácil, né? Então, olha só. Vamos ler aqui a questão. Imagine que você precise comprar disjuntores. Há à sua disposição modelos de 10 ampere, 12 ampere, 20 ampere. Qual você escolheria para instalar um chuveiro de 2.800 watts de potência a 220 volts de tensão? Então vamos lá. Então aqui é um cálculo bem simples para a gente poder utilizar aquela expressãozinha que apareceu lá primeiro, ó, né? Corrente é o valor da potência dividindo a tensão. Estou chamando a tensão de U, né? Que é a voltagem. Então, para a gente poder usar essa formulazinha aqui, certo? Foi a primeira que apareceu. Vocês estão conseguindo ver esse tipo de letra aí, gente? Ou tá muito... Tá dando para vocês visualizarem ele? Que eu tô achando assim meio claro. Eu estou vendo, professor. Tá dando para ver, né? Uhum. Ó, se der para todo mundo ver direitinho. Então, vamos lá. Aqui, olha. O que você vai precisar fazer aqui nessa primeira questão? Você vai calcular o valor da corrente. O valor da corrente em ampere. Para você poder saber qual disjuntor você vai poder escolher. Certo? Vocês sabem que o disjuntor é uma peça importante, né, no circuito, porque dependendo do valor da corrente, o disjuntor ele vai cair para poder proteger a rede elétrica ou o circuito elétrico que você está usando contra um curto-circuito, né? Quando é que pode acontecer isso? Quando, por exemplo, a corrente elétrica chegar num valor absurdo, e aí os aparelhos não suportarem, né? E aí o que o disjuntor faz? A chavezinha cai, né, para deixar o circuito aberto, para que não passe mais a corrente elétrica, né? Então, dependendo aqui, dependendo dos valores que você tem de potência, de tensão, você pode usar um disjuntor adequado no circuito. E é isso que a gente vai fazer aqui no cálculo, descobrir qual é o valor de disjuntor que a gente vai poder estar usando aí para a segurança desse circuito, né? Então, qual você escolheria para instalar um chuveiro de 2.800 watts de potência? Então, a gente já tem o valor da potência aí, ó. Certo? Então, P é 2.800 watts, certo? De potência. Numa tensão, ou seja, o valor de U, que é de 220 volts. 220 volts. Então, aqui, gente, o que você vai fazer? Ó? Só substituir na expressãozinha. Então, o valor de I é o valor de P, que é 2.800, que você vai dividir por 220. Então, fazendo essa divisão, né, que valor a gente vai encontrar aí? Então, para a gente não perder tempo, eu vou aqui para a maquinazinha, né, para ficar mais fácil. Então, a gente tem 2.800, que você divide por 220. 220. Então, olha só, deu 12,7 aproximadamente, certo? 12,7 ampere, aproximadamente. Então, então veja o seguinte, se esse chuveiro ele pode funcionar com esse valor de corrente aqui, olha, é lógico que você não vai poder usar um disjuntor de 10, né? Porque 10 é menor do que esse valor. Você também não vai poder usar um disjuntor de 12, porque aqui passou um pouquinho, tá vendo? Ó? Aqui está mais próximo de 13 ampere.
Então, o ideal para você ter uma segurança, ó, é usar o disjuntor de 20 ohms. Então, nesse caso aí, né, dessa questão, você vai usar ó, um disjuntor de 20 ohms, certo, gente? Então, veja, Foi a que eu nessa questão imaginei foi que você mesmo, que fez, era de 20. não é? Então, aí você tem a certeza aqui fazendo o cálculo, né? Aí, ó, você pegou aquela expressãozinha, né? Você pegou a expressão, tá aqui ela, né? Que é I igual a P sobre U, e que você pode reescrever ela assim também, ó, e usou lá no problema, certo? Então, veja, gente, perceba uma coisa, essas expressões matemáticas, vocês têm que, no mínimo, memorizá-las, para você poder fazer essas questões, certo? Da física, da eletricidade. Então, vamos lá. Vamos se centrar aqui agora na outra grandeza, que é a resistência elétrica. Essa eu quero estender um pouquinho, porque eu preciso falar hoje para vocês a respeito de associação de resistências elétricas, ou seja, a associação de resistores elétricos, certo? Então, para chegar lá, vamos primeiro revisar bem aqui a tal da resistência elétrica. Então, o que é que diz aqui no slide aí, né? Como obtemos diferentes correntes elétricas nos aparelhos resistivos? Aí isso, gente, é obtido através dessa grandeza que é a resistência elétrica. Então, a propriedade dos resistores de limitar o valor da corrente elétrica é denominada de resistência elétrica, porque o próprio nome diz, né? O que é essa coisa da resistência? É justamente a resistência que um determinado fio ou um determinado material tem à passagem da corrente elétrica. Então, se você, por exemplo, pega um fio condutor e enrola ele todinho, os elétrons eles vão ter uma certa dificuldade de passar nesse fio elétrico. E aí você diz que o material do fio, né, vai opor uma resistência à passagem dos elétrons, certo? E aí uma coisa importante, por exemplo, quando você vai usar uma extensão elétrica, né, que é muito comum a gente estar usando extensão elétrica hoje, às vezes eu vejo, né, as pessoas pegarem a resistência e do jeito que elas tiram lá do saco, da caixinha, não sei de onde, elas vão e ligam o aparelho. Às vezes o fio está todo enrolado. Aí, isso não é interessante. Você pega uma extensão, gente, você desenrola aquele fio todinho, deixa ele livre, justamente para você não ter um aquecimento grande do fio. Né? Por quê? Porque se você deixa o fio enrolado, né, aquele fio ele vai opor uma resistência à passagem dos elétrons, uma resistência maior, né, à passagem dos elétrons. E aí vai ter um aquecimento maior do fio. Então é importante você deixar o fio mesmo todo solto, né, para que não tenha tanta resistência elétrica à passagem dos elétrons. Então a unidade de medida, como a gente já falou, né, é o ohm, e a gente utiliza esse símbolozinho aqui, né, uma letra grega. E para a gente definir essa grandeza, aqui o ohm, né, é o George Simon Ohm. Deixa eu descartar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então tá aqui ele, George Simon Ohm. Então a homenagem à unidade de medida é para ele, que fez vários experimentos relacionando a tensão elétrica com a corrente elétrica. E aí ele descobriu, né, uma forma de medir a resistência elétrica. Então os primeiros trabalhos registrados, né, em que alguns metais tinham resistência elétrica constante, ou seja, uma resistência que não varia, elas foram feitas por ele, né, um físico alemão, né, George Simon Ohm. Então, o nome da unidade é homenagem a ele. Então, beleza, vamos passar aqui adiante, ó. Tensão em função da corrente. Então, um circuito elétrico que funciona de acordo com esse gráfico aqui, gente, ó, esse gráfico, certo? Ele mostra aqui uma relação direta entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então, esse gráfico aqui, ele é um exemplo de materiais ômicos, ou seja, que apresentam, né, um valor de resistência elétrica constante, certo, gente?
Então, um resistor, aqui, ó, um resistor com resistência elétrica constante, ele vai ter esse gráfico aí retilíneo. Esse gráfico aqui você pode obter através de experimentos em que você vai fazer variar a tensão, né, e obtendo o valor da corrente. Então, quando isso acontece, né, quando a corrente ela é proporcional à tensão elétrica aplicada, né, você diz que o material é ômico, né, e os resistores são ômicos, você tem aí a chamada lei de Ohm. Aí os resistores, eles são ômicos porque seguem essa lei, que é a relação entre a tensão e a corrente elétrica numa relação direta. Vamos entender melhor isso através da expressão matemática. Então tá aqui a expressão matemática, ó. Então a resistência de um resistor ômico obedece a essa relação matemática. Resistência elétrica é a razão entre a tensão e a corrente. Eu só dar uma pausazinha aqui. Acho que tem alguém aqui querendo entrar aqui na aula. Deixa eu ver. Pronto. Vou dar permissão aqui. Legal. Pronto. Certo, gente? Então veja aqui, olha. Como é que você vai calcular a resistência elétrica de um material? Você vai pegar o valor da tensão e vai dividir pelo valor da corrente. Essa mesma expressão, você pode escrever ela assim, ó. U igual a R vezes I. Então, para quem está acessando, a gente está explicando aqui a lei de Ohm, que relaciona duas grandezas. Aliás, três, né? Que é a tensão, a resistência elétrica e a corrente elétrica. Certo? Então tá aqui uma tabela. Ó, essa tabelazinha, gente, ela é interessante. Olha só que interessante ela. Vamos analisar ela aqui, ó. O que essa tabela está mostrando? Ela está mostrando aqui o efeito da eletricidade no corpo humano. Olha só. Quando o nosso corpo está seco, certo? Se você se expõe aqui, ó, a uma fonte de tensão de 120 volts, a resistência do teu corpo é essa aqui, ó, 100 mil ohms. Qual é o valor da corrente que atravessa o teu corpo? Tá aqui, ó, 0,0012 ampere, ou 1,2 miliampere. Então, aqui se configura, né, no teu corpo um choque leve, né? Você sente aquele tremorzinho, né? Sente aquele choque leve que não é tão intenso. Mas se você tiver molhado na mesma tensão, certo? Ó, a resistência do teu corpo é menor. Olha o tanto que cai a resistência elétrica do teu corpo. Ó. Vai para 1000 ohms. Era como se teu corpo ele passasse a ser um condutor de eletricidade, né? Porque você vai ter ali uma lâmina de água sobre a tua pele. Olha o valor da corrente, ó. A corrente elétrica, que era de 1,2, vai para 120 miliamperes. Aí já é suficiente para provocar um ataque cardíaco. Então, gente, é muito perigoso. Né? Então, você sai do banho, né, como eu já vi acontecer, vai direto mexer no aparelho celular que está carregando. Menino, isso é um perigo muito grande. Você pode sofrer, né, um choque com essa magnitude aqui, ó. Né, recebeu uma descarga de uma corrente de 120 miliamperes, né, no dedo, na mão, na pele, não sei, e já é suficiente para provocar um ataque cardíaco. Certo? Então, a gente obtém essas medidas utilizando a lei de Ohm, utilizando aquela equaçãozinha, né? Você pode obter o valor dessas correntes aí, né? Então, ó, U é igual a R vezes I, e aí você isola o I, e aí pega o valor da tensão e divide pelo valor da resistência. Aí você obtém o valor dessas correntes elétricas. Certo? Então, vou passar aqui adiante, ó, mostrando aí um ferro, né? Ferro de passar. Aí você tem, você controla através do cursor, né? Que regula a temperatura. Você controla através de um fio todo enroladinho, que é o resistor, que é a resistência elétrica. Você controla o valor dessa temperatura, né?
essa outra equação, você usa ela para calcular uma outra grandeza, que é chamada de resistividade elétrica, né? Todo material vai ter sua resistividade elétrica, então ela mede a capacidade que o material tem de conduzir a eletricidade. Eu não vou entrar em detalhes em relação à resistividade por enquanto, certo? Aqui tem uma tabela, ó, mostrando os valores de resistividade de alguns materiais. Então, por exemplo, o alumínio, tá aqui, ó, o valor da resistividade do alumínio, 2,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. A borracha, o chumbo. Então, se você comparar a resistividade desses materiais, ó, qual que tem a menor resistividade? Olha aqui, ó, é o cobre. Vocês estão vendo aí, ó. A resistividade elétrica dele é 1,7. Aliás, minto, né? É a borracha, ó. Ainda é menor do que o do... Aliás, perdão. Tenho que olhar aqui para a potência de 10, ó. Aqui é a potência de 10. Então, essa potência de 10 aqui, ó, ela está me indicando aqui que é um valor muito pequeno, ó, é 0,000, é menos 8, então é muito pequeno. Por que é que os fios são feitos do cobre? Porque o cobre, como ele tem uma resistividade elétrica muito pequena, ou seja, ele é um bom condutor de eletricidade, né? Compare aí com a borracha, com o chumbo, então ele é usado na condução da eletricidade. Então ele é usado no lugar do ouro, porque o ouro é um metal que ainda tem uma condutividade elétrica menor, aliás, maior. Ou seja, a resistividade do ouro ainda é menor ainda do que do cobre. Só que ninguém vai usar o ouro, né, nos fios, porque, além de ser problemático, porque é difícil de se encontrar na natureza, é muito caro, e aí tem o problema dos roubos também, né? Imaginou aí descobrir que os fios são feitos de ouro. Meu, é loucura, ia ser loucura. Então, a borracha, ó, veja que a resistividade elétrica da borracha é muito alta, ó, é 10 elevado a 15 ohms por metro. Então, tem uma resistividade muito grande. A corrente elétrica, ela não tem como passar, né, num material feito de borracha. Mas a gente não vai se deter nisso, né? Então, onde é que eu quero chegar? Vamos fazer essa questãozinha aqui, gente, ó, para a gente aplicar a lei de Ohm. Vou voltar bem aqui para a canetinha aqui, que ela é um pouquinho mais forte, né? Vou usar ela de novo, aqui, que aquela eu acho ela muito fraquinha, fica muito fraco. Deixa eu só ampliar aqui para a gente poder ver. Pronto. Aí. Então, vou pegar ela aqui de novo. Então, gente, ó, vamos fazer essa questãozinha para a gente aplicar ali aquela equação. Então, ó, um resistor de resistência elétrica igual a 20 ohm, ele é percorrido por uma corrente de 10. Qual é a potência dissipada pelo resistor? Certo? Então, gente, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Como eu tenho uma resistência elétrica, que é o valor de R, eu vou até escrever logo aqui, ó, é 20 ohms. Né? O valor da corrente, que é o valor de I, lá na equação, né, é 10 amperes. Aqui no problema, é para você calcular a potência desse resistor, né? Então, é o valor de P que a gente vai calcular aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Para mim poder calcular essa potência, certo? Eu vou ter que usar essa formulazinha aqui, ó. Potência é a tensão multiplicando a corrente, certo? Potência é a tensão multiplicando a corrente. Mas veja, ó, veja que foi dado o valor de R e o valor de I. Para mim calcular a potência, eu vou ter que encontrar o valor de U, que é a tensão elétrica, que é a voltagem em que esse resistor ele deve funcionar, certo? Então, para fazer isso, eu vou usar a lei de Ohm. Então, vou escrever ela aqui embaixo, ó. U é igual a R vezes I. Então, eu vou usar duas expressões matemáticas. A lei de Ohm, já que foi dada a resistência, e depois vou usar essa aqui da potência, certo? Para a gente poder calcular inicialmente a voltagem,
Então, o valor de U vai ser quanto? Ó? 20 vezes I, que é 10. Não é 10 amperes? Então, o valor de U é 20 vezes 10, que dá 200 volts. Então, achei o valor de U. Aí você traz aqui para outra fórmula. Ó. Então, a potência nesse resistor vai ser igual a quanto? A 200 vezes o valor de I, que é 10. Então, qual é a potência dissipada, consumida, gasta nesse resistor? É 2.000 watts. 2.000 watts de potência dissipada nesse resistor. Essa potência aqui, gente, ela é convertida em energia térmica, certo? Porque o resistor ele vai aquecer, e aquecendo, ele vai consumir essa potência aí em watts, 2.000 watts. Então, vocês estão vendo que tem umas questões que basta que você saiba a expressão matemática que você vai ali, ó, e direto resolve o problema. São as questões mais simples. Essa aqui maior não vou fazer aqui, ó. Ela vai levar mais tempo para a gente. Né? Aqui você vai calcular, ó, a tensão que uma pessoa ficou submetida aqui, né? Ó, uma pessoa está descalça e toca um fio condutor, ficando submetido a uma tensão. A resistência elétrica de seu organismo é de 10.000 ohms e estabeleceu uma corrente elétrica de 11 miliamperes. Calcule a tensão a que ela ficou submetida, ou seja, a voltagem que ela recebeu, né? Qual foi quantos volts ela recebeu. Então, aqui, ó, você usa a lei de Ohm direto aqui nessa questão, certo? Basta você pegar a resistência e multiplicar pela corrente que você vai achar o valor dessa tensão elétrica no corpo da pessoa. Veja que tem umas observações aqui, ó. Você vai ter que transformar 11 miliamperes, você vai ter que transformar para ampere, certo? Então, ó, 11 miliamperes, ó, você vai ter que usar no teu cálculo, vai ter que usar esse valor aqui, ó. Veja que já está transformado. 11 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,011 ampere. É o valor da corrente, certo? Transformado aí para ampere. Então, é esse valor que você vai usar na formulazinha. Eu não vou fazer isso aí não, porque é uma multiplicação. Você pega 10.000, multiplica por 0,011. Então, para a gente não perder tempo, eu vou passar aqui adiante. Certo? Deixa eu apagar aqui. Aí, o efeito Joule, teve uma aula que a gente falou, não vou entrar em detalhes no efeito Joule. Eu vou chegar aqui na associação de resistores para a gente encerrar a nossa aula, certo, gente? Então, vamos lá. Eu posso combinar resistores. Existem 3 formas de combinação de resistores. Eu posso combinar esses resistores em série, posso combinar eles em paralelo, ou posso juntar paralelo e em série tudo junto, certo? Que é a associação mista. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 resistores, certo? Aqui, ó. Eles estão ligados em série, nessa figurinha aí. Aí eu já coloquei eles aqui no circuito, certo? Ó, tá aqui uma chave, tá aqui uma fonte que é uma pilha. Veja que eu vou representar os resistores, ó, por esse fiozinho aqui, ó, com esses dentes, certo? Então, resistor 1, vou chamar de R1, R2, R3. A chave é só essa linhazinha aqui, ó, que é o interruptor, né? E o gerador eu posso estar representando ele assim, como eu posso estar representando ele só por 2 linhazinhas, certo? Então, veja aqui um exemplo, né, de uma resistência elétrica. Ó, veja que a resistência é um fiozinho todo enrolado, tá vendo? Certo? Aqui é de um chuveiro elétrico. Então, é esse fiozinho aí que é a resistência elétrica. Aqui é um circuito elétrico em que os resistores estão ligados em paralelo. Vocês estão vendo aí, ó, em paralelo seriam essas lâmpadas, certo? Ó, veja que cada lâmpada, ela tá, olha, paralela à outra. Tá vendo, ó? Cada lâmpada está ligada em paralelo uma com a outra. Então, eu poderia estar ligando essas lâmpadas em série, certo? Que cada uma numa sequenciazinha num fio. Como eu posso estar ligando
cada um em paralelo. Então, perceba a diferença. Então, nesses circuitos, a gente tem algumas características deles que é importante a gente discutir aqui rapidamente, ó. Por exemplo, um circuito em série, em que eu coloco, por exemplo, cada resistor, né, um à frente do outro, certo? É o circuito em série. Então, quando eles estão ligados dessa forma, a corrente elétrica é a mesma para eles, certo? Então, eu vou botar o exemplo aqui, ó. Então, eu tenho aqui duas lâmpadas. Essas duas lâmpadas, gente, elas funcionam como duas resistências elétricas, certo? Então, aqui, ó, resistência 1, resistência 2. Então, veja, como é que elas estão ligadas? Ó? Elas estão ligadas numa sequência, ou seja, em série. Então, a corrente aqui, ó, é a mesma. A corrente aqui é a mesma que vai atravessar cada uma, certo? Então, se eu tiro uma lâmpada, ó, o que acontece? A outra apaga. Por que isso acontece? Porque elas estão ligadas em série. É a mesma corrente elétrica, certo? E quando eu tiro uma lâmpada, eu abro o circuito. Ou seja, os elétrons, eles não vão ter mais como passar no circuito. Então é por isso que a outra lâmpada apaga. Agora, vamos ver um exemplo aqui, olha, utilizando uma simbologia. Então, cada linhazinha dessa, gente, ó, cada linhazinha dessa, tá vendo aqui, ó, vai representar um resistor. Então, veja que eu coloquei um multímetro. Esse multímetro, ele está medindo a voltagem da fonte. A fonte, ela está aqui, ó, certo? Qual é o valor dessa fonte? 120 volts. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Quando eu coloco o multímetro aqui no primeiro resistor, olha o valor da voltagem que aparece, ó, 20 volts. Vamos medir o outro. Olha o valor que aparece, ó, 40 volts, certo? Vamos botar o multímetro agora aqui no terceiro resistor, 60 volts. O que vocês estão observando aqui, gente? Ó, 20, 40, Que tá aumentando, 60. professor. Mas veja, ó, qual é o valor da tensão elétrica da fonte? Vocês estão vendo aí, ó? 120. 120. Pois vamos somar aqui esses valores. Quanto é que dá isso aqui, ó? 20 mais 40 mais 60. Dá quanto? 120, professor. 120. Ah, então, o que está acontecendo aqui? Num circuito em série, a tensão total num circuito, ela se divide entre os resistores. Vocês estão vendo aí? Se esses resistores fossem iguais, porque aqui não é o que está acontecendo, cada resistor desse teria o mesmo valor de voltagem. Ou seja, seria 120 dividindo 3, que daria quanto? Daria 40 volts, certo? Então, se esses resistores fossem iguais, eles estariam recebendo 40 volts cada um. Ou seja, aquela fonte, ela seria dividida por 3 entre eles, certo, gente? Então, isso é uma característica de um circuito elétrico ligado em série. Olha o que acontece quando eu coloco um amperímetro para medir o valor da corrente. Veja que o amperímetro, gente, ele tem que ser medido assim, ó. Eu tenho que abrir o circuito, certo? E ligar o aparelho em série. Ligar ele em série no circuito. É diferente do voltímetro, que eu tenho que ligar ele em paralelo. Por que eu tenho que ligar o amperímetro, né, que é o medidor de corrente? Eu tenho que ligar ele em série, porque a corrente elétrica tem que atravessar o instrumento para você poder fazer a leitura da corrente. Aí olha só o valor da corrente que apareceu aqui, ó, 2 amperes. Vamos colocar esse amperímetro em outro lugar. Ó o valor da corrente que aparece, 2 amperes. Vamos colocar em outro lugar. Olha, 2 amperes. Ou seja, o valor da corrente é o mesmo, certo? A corrente não varia. Por quê? Porque é a mesma corrente que vai atravessar os mesmos resistores. Então, a corrente é a mesma e a tensão elétrica se divide entre as resistências. Certo, gente? Então, essa é a característica
de um circuito elétrico em que os resistores estão ligados em série. Então, como é que eu calculo a resistência total do circuito, que é a resistência equivalente? Ó, você vai fazer uma soma dessas resistências, certo, gente? Então tá aqui, ó. A resistência equivalente ou a resistência total vai ser a soma das resistências dos resistores presentes, certo? Então não esqueça disso. Então, qual é a característica de um circuito elétrico em que os resistores estão ligados em série? A característica principal é fazer que o valor da corrente seja o menor possível. Por quê? Porque a resistência elétrica vai lá para cima. Certo? Você vai somar os resistores, então a resistência elétrica vai lá para cima, o valor de corrente é pequeno. Certo? Vamos para o paralelo agora. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquelas minhas lâmpadas, certo? E vou ligar elas em paralelo. Então veja que essa ligação aqui, olha, ela tá, as lâmpadas, elas não estão ligadas em sequência, elas estão ligadas em paralelo. Então o que acontece? Veja que as duas estão acesas. Mas o que acontece quando eu tiro uma lâmpada? Ó, a outra permanece acesa, certo? Ó, elas estão ligadas. Veja que o brilho dessa aqui é maior do que essa, certo? Ó, o brilho da lâmpada 1 é maior que o brilho da lâmpada 2, mas quando eu tiro uma lâmpada, ó, a outra, ela permanece acesa. Por que isso acontece? Porque a corrente elétrica já não é a mesma para uma lâmpada e para outra. Certo? Vamos entender isso. Ó, olha como é que é feita a ligação. Tá vendo? Ó? Veja que agora, quando a corrente elétrica ela alcança esse nó, certo? Ela se divide. Uma parte dela vem para esse resistor e a outra parte dela vem para esse resistor. Tá vendo, gente? Ela se divide. Então, isso significa que uma lâmpada fica com um valor de corrente, a outra lâmpada fica com outro valor de corrente. Então, é uma coisa simples, certo? Já a tensão elétrica, ela é a mesma. Ó, cada lâmpada vai ficar com 120 volts. Ou seja, cada lâmpada vai ficar sobre uma tensão de 120 volts. O valor da tensão é o mesmo. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, cada uma delas está ligada a esses dois pontos aqui, ó. Vou chamar o ponto A e o ponto B, ó. Veja que esse resistor aqui está ligado a A e B, e esse outro resistor também. Então, esses dois pontos estão submetidos a 120 volts. É a mesma tensão. Certo? Vamos passar adiante aqui só para a gente não perder tempo. Para a gente fechar. Então, num circuito em que os resistores estão ligados em paralelo, a tensão elétrica é a mesma, certo? 120, 120, tá vendo aqui, ó? A tensão elétrica é a mesma. As resistências elétricas são independentes e a corrente se divide. Então, veja aqui, ó, se os resistores forem iguais, nesse exemplo, ó, vocês estão vendo aqui, a corrente elétrica sendo de 2 amperes, cada resistor vai receber uma corrente de 1 ampere. A corrente se divide à metade. Certo, gente? Então, como é que você calcula a resistência total do circuito? Ó, você usa essa expressão. Então, a resistência total, ela é calculada pela soma dos inversos das resistências elétricas, ó. Então, aparece essa expressão matemática. Enquanto que lá, quando os resistores estão em série, você só soma esses resistores. Aqui não, ó. Aqui você vai ter que pegar os inversos dessas resistências, ó. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Isso dependendo de quantas resistências você tem no circuito elétrico. Então, um circuito elétrico em que você liga os resistores em paralelo, gente, você vai ter um valor de corrente muito alto. Por quê? Porque o valor da resistência total no circuito cai. E aí vem um detalhe interessante.
nas nossas residências, na indústria, todos os nossos aparelhos estão ligados em paralelo. Aí isso é importante por quê? Porque se algum dos aparelhos queima, os outros todos permanecem funcionais, né, funcionando. Por quê? Porque quando a corrente vem lá de fora, que ela chega na rede elétrica da nossa residência, o que acontece? Essa corrente elétrica, ela vai alimentar todos os nossos aparelhos, as lâmpadas elétricas que estão ligadas e tudo. Só que cada um vai receber uma parte dessa corrente elétrica, certo? E aí, por quê? Porque todos estão ligados em paralelo. E aí não vai ter o risco de que, por exemplo, um aparelho queimando ou desligando, todos os outros vão apagar. Não vai ter esse risco. Olha como é interessante. E você tem um rendimento máximo da corrente, porque a corrente que chega, como os aparelhos estão ligados em paralelo, a corrente que chega também vai ter um valor máximo, né? Beleza, gente? Então, isso que Certo, eu queria estar discutindo com vocês hoje, certo? Só para a gente finalizar aqui, gente, ó, de vez, acho que a gente já chegou aqui no horário, né? Total. Se bem que são 2 aulas, né? Se eu não me engano aqui, É 8 horas. no horário normal a gente chega a 8, 8 e 10, né? Por aí, são 2 aulas. Então, gente, só para a gente finalizar, eu não sei se dá tempo da gente ver esse cálculo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um circuito em que você tem uma ligação dos aparelhos em série, certo? Você tem a ligação dos aparelhos em série. Então, deixa eu ver bem aqui. Acho que dá tempo da gente fazer mais um aqui, para vocês terem uma ideia de como fazer um cálculo desse, né? Utilizando a lei de Ohm. Então, olha, o que é que diz a questão? No circuito a seguir, o voltímetro mede um valor de tensão de 15 volts. Então, o multímetro, ó, ele está colocado aqui no gerador. Isso aqui é um geradorzinho, uma pilha, uma bateria, não sei, alguma coisa aqui. E aí, esse voltímetro está medindo aí uma tensão U de 15 volts, certo? O amperímetro, ele está metido aqui em série, tá aqui ele, ó. Ele mediu uma corrente de quanto? Ó? De 3 amperes. Então, o valor de I, que ele está medindo aqui, é 3 amperes, certo? O que é para você calcular? Você vai calcular o valor dessa resistência elétrica aqui, ó. Veja que você tem um resistor que você não sabe o valor da resistência elétrica. E aí você tem outros 3 resistores aqui, ó. Olha como é que eles estão ligados, ó. Eles estão ligados em série. Tá vendo aqui, ó? Um atrás do outro, ó. Não estão ligados em paralelo. Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar a lei de Ohm, ó. U é igual à resistência total do circuito, que é a resistência equivalente, multiplicando o valor da corrente, certo? Qual é o valor aqui da tensão do circuito? 15. Então, o valor de U, ó, vou trocar na equação, 15. Qual é o valor da resistência equivalente? Aqui eu vou abrir um parêntese, porque eu vou ter que somar essas resistências. Então, é quem? É o valor de R1 somado com R2 somado com R3, certo, gente? E somado com R4. Então, quando você soma, você vai ter a resistência total, multiplicando o valor da corrente. Então, troca esses valores, são valores pequenos, né? Então, aqui, ó, o R1 é quanto? 2. O valor da resistência no resistor 1 é quanto? Aliás, no 2, né? No 1 que é... Mas não interessa, a gente está somando, então um é 1, o outro é 2. O R3 você vai deixar aqui, porque é ele que você vai calcular, você não sabe, mais o valor de R4. Qual é R4? 1,5. Então, substitui também R4. Multiplicando, fecho parênteses, né? Multiplicando o valor de I. Qual é o valor de I, né? 3? 3. Então, você vai ter essa equaçãozinha aqui, ó. 15 vai ser igual
2 mais 1 dá 3, 3 mais 1,5 dá 4,5, somando R3. Fecha o parêntese, que vai multiplicar o 3, certo? Então, o que é que você faz aqui, ó? O 3 multiplica o R3, o 3 multiplica 4,5. Então, você vai ter 15 igual, multiplica, né? Aqui vai dar 15, 4,5 vezes 3, né? Vai dar 15, 12, com 1 dá 13,5, mais R3 vezes 3, dá 3R3. Veja, gente, que eu estou só resolvendo a equaçãozinha, ó. Passo o 13,5 para cá, então fica 15 menos 13,5, né? Isso vai dar quanto? 15 menos 13,5. Você subtrai, ó. Vou fazer aqui para vocês. Dá meio. Ficou lá quanto? 4, né? Aí 4 tira 3, ó. Deu 1,5. 1,5 que você vai dividir por 3. Isso vai dar o valor do resistor de número 3. Então, essa divisão aí dá quanto? 1,5 por 3. Só dividir, né? Isso dá meio. Então, meio o quê? Meio ohm. Certo, gente? Meio ohm. Pronto. Tá aqui o valor da resistência de número 3. Certo? Então, veja um exemplo, né, que você tem aí, em que você utiliza a lei de Ohm e utiliza aquela ideia da associação de resistores, né, quando os resistores estão ligados em série. Aqui, eu respondi a letra A, certo? Ó, aqui eu respondi a letra A. Você calculou a resistência R3. Na letra B, qual é a tensão em cada resistor, certo? Qual é a tensão em cada resistor? Para fazer esse cálculo, aí você pega a lei de Ohm, e aí vai utilizar a lei de Ohm para cada resistor. Eu não vou fazer isso porque a gente vai perder muito tempo, né? Mas você usa U igual a R vezes I e vai calculando o valor de U para cada resistor, bastando multiplicar o valor da resistência pelo valor da corrente, que é 3, certo? Algum questionamento, alguma dúvida? Não, professor. Entendi. Não? Não, Vocês professor. Só responderam. os cálculos que sempre Oi? eu. Só os cálculos Os que eu sempre me cálculos embaralho. os cálculos que é Mas, difícil, né? mas depois eu vou assistir a aula de novo para mim Certo. aprender mais um pouquinho. Vocês responderam essa tarefa aqui, ó. Não sei se vocês se lembram dela, foi a penúltima. Ó, a resistência elétrica é uma grandeza que diz respeito a, em geral, o uso dos resistores está associado à produção de... Vocês lembram dessa tarefa? Eu respondi, professor, a penúltima. Ó, Eu aí, lembro. tá vendo? Ó? Uhum. Aqui você tem que usar a fórmula, tá vendo? Ó? Um resistor de resistência elétrica igual a 20 ohms é percorrido por uma corrente. Qual é a potência gasta no resistor? Inclusive, eu acho que a gente até fez ela, né? Aí, ó, você calcula a potência. Aqui é outra questão. Uma torradeira elétrica tem um resistor de resistência elétrica 1.100 ohms, quando ligado a uma rede elétrica 220. Qual é o valor da corrente, né, no resistor? Então, essa questãozinha aqui, inclusive essa tarefa, eu nem pontuei ela, né? Não sei se vocês se lembram. Não dei nota por ela, né? Era só Não para vou, vocês não. estudarem, né? Aí, olha aqui, ó. Eu fiz o mesmo cálculo para responder essa última, com o mesmo cálculo dessa anterior, mas não deu Da certo, eu 4, errei. não deu certo, né? Olha, ó, como é que você vai fazer ela, ó? Você anota aqui o valor da resistência, ó, tá vendo? 1.100 ohms, ligado a uma rede elétrica de 220, né? Que é onde está funcionando a torradeira, ó. 220 volts. E você vai calcular o valor da corrente elétrica, ó. Certo? Então, você vai usar a lei de Ohm. Usa ela aqui direto. Então, o valor de I vai ser igual ao valor de U dividindo R, que é a resistência. Então, você vai pegar 220
volts e vai dividir por 1000 e vai encontrar o valor da corrente em ampere. Ampere. Então, isso dá quanto? 220 que você divide por 1.100. 1.100. Isso dá quanto? Ó, dá 0,2 ampere. Certo? 0,2 ampere. Olha, isso seria a resposta. Tem resposta aqui? Nem sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Professor, essa é a última questão, né? É a 5. Pois é, É a aí quinta questão. a 4 eu fiz desse mesmo jeito que foi dividindo, né? Aí deu certo, aí essa daí não deu. Eu Pois é, essa aí porque você... dividi, aí deu resultado, outro resultado. É porque a Entendi, lei é diferente, né? Você, ó, na quinta você está usando a lei de Ohm, que é I igual a U dividindo R, ó. Veja que a resposta deu aqui a 0,2, né? Que seria a última alternativa. Tá vendo a lei? E essa outra aqui, ó. Ah, deixa eu colocar bem aqui para ficar melhor aqui para a gente, né? Deixa eu apagar esse cálculo que a gente já fez. Pronto. Ó, essa outra é para você calcular potência, certo? Ó, na quinta questão, você calculou a corrente usando a lei de Ohm. A gente acabou de ver na aula, né? E aqui na quarta, você vai calcular a potência. Aí a potência, você tem que usar uma equação que tem a potência, a resistência e o valor da corrente, certo? Então, veja, ó, aqui você ia ter que fazer o cálculo usando as duas fórmulas, certo? Ó, que nem a gente fez lá no problema lá do slide. Ó, você tem o valor da resistência. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta. Você tem o valor da resistência, né? A resistência qual é? Né? 20, ó. 20 ohms. É o valor de R. É percorrido pela corrente I, que é quanto? Ó? 10 ampere, certo? E você vai calcular a potência dissipada nele. Então, para calcular a potência, você vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. P é igual a U vezes I. Tem que usar essa fórmula. Só que você não tem o valor de U, que é a tensão, né? Você vai ter que calcular ela primeiro, ó. Então, você vai usar a fórmula U igual a R vezes I, que é a lei de Ohm. Ó. Então, U é igual a 20 vezes 10, que dá quanto? Dá 200 ohms. E aí usa a fórmula da potência, então. Potência é U vezes I. Então, você vai escrever 200, que multiplica o valor do I, novamente, que é 10. Certo? Então, dá quanto? 2.000 watts. Inclusive, eu acho que a gente fez esse mesmo cálculo lá no slide, né? É a mesma questão. Então, tá aqui, ó. Usa essa fórmula, né? E depois usa da potência. Então, você está usando duas fórmulas aí. Certo? Então, qual é a resposta? 2.000, né? 2.000 watts. Ó. Então, seria essa aqui a alternativa correta. Certo? Então, veja, esses probleminhas, eles são desse jeito, né? Você tem que memorizar, tem que ter uma ideia das equações, né? Para você poder fazer. Certo? Beleza, gente? Pois, Certo. deixa eu só voltar aqui para a gente... Ok? Então, fica aí para a próxima, né? A gente está encerrando as nossas aulas, né, gente? Tá chegando o mês de julho, a gente vai fazer uma provinha aí no dia 10, dia 12, eu não sei, para encerrar. Certo? Eu acho que é essa data, não sei. Porque dia 14 é para a gente dar uma folgazinha para todo mundo. Certo? Tá, professor. Beleza? Tá, boa noite. Tchau, até Boa a noite próxima. para vocês, então. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.